Irmãos e irmãs, celebramos hoje o 30º domingo do tempo comum. O evangelho que ouvimos é a sequência do evangelho da semana passada, onde Jesus contava uma parábola com um objetivo de mostrar a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Agora Jesus continua e ele conta uma outra parábola, mas esta parábola de hoje é para dizer como nós devemos rezar, o que deve conter a nossa oração. A oração ela precisa ser um gesto humilde, porque diz aqui o livro do Eclesiástico, a prece do humilde atravessa as nuvens, enquanto não chegar, não terá repouso, e não descansará até que o Altíssimo intervenha. Então não é toda a oração que chega em Deus, não é. Todo mundo pode rezar? Sim, mas todo mundo que reza é ouvido por Deus? Não, somente a oração humilde. E o que é uma oração humilde? Aí o evangelho de hoje nos esclarece. É aquela que quando nós vamos na presença de Deus, nós vamos e reconhecemos que diante dele nós não somos absolutamente nada. Que quando nos colocamos na presença de Deus e olhamos para ele naquilo que ele é, a luz da graça e da presença de Deus nos faz olhar para nós mesmos e enxergar quem verdadeiramente somos. Porque senão, acontece o que aconteceu com esse fariseu. Ele foi na presença de Deus, mas ele não vê Deus, ele vê só ele mesmo. Ele vê as virtudes, ele vê as qualidades, ele vê as coisas que ele faz e ele fala de si mesmo. E ele não consegue reconhecer que diante de Deus ele é pequeno. E para se mostrar grande, como é que ele faz? Diz aqui: nem como este cobrador de impostos. Ele olha para o cobrador de impostos que está atrás dele lá no templo e diz para Deus, né? Viu, Deus? Perto dele eu sou muito bom. E amados, isso é uma tendência muito comum entre os seres humanos. Pega uma criança, por exemplo, que fez uma prova na escola, né? Ainda tem prova na escola, né? Tem, né? É porque as coisas estão mudando tanto que daqui a pouco nem prova não vai ter mais, né? Mas aí ele vai mal na prova. E aí já começa a dizer assim: como é que eu vou contar isso para minha mãe, não? Ela vai ficar brava. E aí ele diz: então vamos fazer o seguinte, eu já sei como dizer para ela: mãe, teve prova, eu não fui bem, mas sabe o fulano? Aquele que você vive dizendo que é uma belezinha, ele foi pior do que eu. Tipo assim, eu já sei um jeito de aliviar a minha barra, basta eu achar alguém que é pior do que eu. Isso parece coisa de criança, mas não é, coisa de adulto também. Com muita facilidade, para nos justificarmos, nós sempre olhamos para aqueles com menos virtudes, com menos qualidades ou com pecados que se tornem públicos. E aí de repente, perto de gente por aí, nós somos de fato uma belezinha. Só que quando a gente chega diante de Deus, isso não cola. Isso não cola. Por quê? Porque quando nós nos apresentamos diante de Deus para a oração, Deus não quer ouvir a gente falar do outro. Deus não quer saber se o que fazemos ou deixamos de fazer, se o que vivemos ou deixamos de viver, se compara ao que os outros vivem. E aí vem a necessidade
de olharmos, se formos, não está certo se comparar com ninguém, viu? Mas se fosse comparar, então se compara com alguém que é melhor. Começa a olhar para quem é melhor do que você. Alguém que faz as coisas mais bem feitas do que você faz. Alguém que já alcançou uma virtude maior do que a que você conquistou. Por quê? Porque aí isso vai te motivar. Vai te motivar a ser melhor, a buscar ser melhor. Olha para Deus e vê a santidade de Deus. E aí a gente se pergunta, perto do fariseu, perto do cobrador de impostos, eu sou muito bom, mas perto de Deus, eu sou muito ruim. E é isso que o cobrador de impostos faz. Ele é humilde. E a humildade faz com que diante de Deus ele reconheça, que diz assim o Evangelho: o cobrador de impostos, porém, ficou à distância, nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. E o Evangelho termina dizendo o quê? Esse voltou para casa justificado. Esse voltou para casa com a sua oração atendida por Deus. Deus teve piedade dele. E do outro, Deus teve piedade? Deus nem escutou. Por quê? Porque ele nem falou com Deus, só falou dele mesmo. Somente as suas qualidades, somente aquilo que ele faz de bom, porque ele é bom. E com isso nós podemos refletir, queridos filhos, o perigo de nos colocarmos também na vida, na sociedade, até mesmo na igreja, e até mesmo na oração diante de Deus, nos colocarmos como se fôssemos autossuficientes. E aí nasce o narcisismo espiritual. E isso é algo muito comum, viu? Com certeza você deve conhecer um monte de gente narcisista. Não é que, né, doutora? Graças a Deus não é todo mundo que procura, porque se você tem que diagnosticar todo mundo, não tem espaço na agenda, né? Não tem. Mas o narcisismo, eu e eu. Um excesso de eu. Que eu sei, porque eu posso, porque eu faço, porque igual eu ninguém faz. Porque se não for eu, porque se eu não fizer ninguém faz, porque, se não for eu nessa casa, se não for, você vai ver, o dia que eu não fizer, vão morrer de fome. Não morre nada, não morre, alguém aparece e faz. Que o dia que eu pedir a conta dessa empresa, aí sim eles vão ver o que é bom para tosse, vão falir, não vai nada, não vai. Tem uma pilha desse tamanho de currículo lá. Vão fazer uma seleção, vão trazer outro. Que eu vou ter. Vai doer um pouquinho o que eu vou falar agora. Mas eu vou ter que dizer um negócio para você. Você é substituível. Você é. Algum dia alguém deve dizer assim: porque você é insubstituível. Desculpa, mentiram para você. Você é. E do jeito que as coisas estão, substitui assim, da noite para o dia. Você já viu aquela palavra? Desculpa, também vai dar uma mexidinha aí com algumas pessoas. Você já viu aquela palavra que viúva é quem morre? Viúva é quem morre. Cuidado com essa história, porque com muita facilidade as pessoas hoje se acham a última Coca-Cola no deserto, que sem mim as coisas não acontecem, que sem mim as coisas não funcionam, que se eu não tiver as coisas não dão certo e às vezes dão até melhor, só não está dando melhor porque você está. Padre, por que falar assim? Porque é a verdade, gente. E se nós não escutamos a verdade, nós não nos convertemos, nós não mudamos. É necessário acolhermos
Por quê? Porque senão este narcisismo espiritual e humano também, psicológico também, vai nos fazendo tornar-se o centro de tudo. E é como que se o mundo girasse à volta da pessoa. E aí lá dentro de casa, ninguém aguenta. E aí no trabalho, ninguém aguenta. E aí nos círculos de amizade, ninguém aguenta. E aí de repente alguns dizem assim: ai padre, eu não sei, porque as pessoas estão se afastando de mim. Mas também, meu filho, é tudo do seu jeito, é tudo da sua hora, tem que ser tudo da maneira como você pensa, da maneira como você faz, que se você não fizer, ninguém sabe fazer. Quem aguenta? Quem consegue conviver com uma pessoa dessa? Ninguém. E os que convivem porque é obrigado, que às vezes é o patrão, que às vezes é o marido, que às vezes é a esposa, aí não tem como, né? Mas os outros que têm a opção de dizer eu não consigo, vão embora mesmo, se afastam mesmo. Isso é um grande mal, queridos. Este fariseu diante de Deus, a oração dele não chegou até Deus, por quê? Porque na oração dele, ele só falava o quanto somente ele é bom. E para justificar a sua bondade, ele se compara ao outro. O outro não é bom, o outro não sabe, o outro não presta, o outro não consegue. Olha para que Jesus está contando a parábola: para aqueles que confiavam na sua própria justiça e desprezava os outros. Esse não saber entender que existem determinadas coisas que os outros sabem fazer muito melhor do que a gente, muito melhor, e que é só deixar fazer que faz. É o perigo. Na segunda leitura de hoje da carta ao Timóteo, São Paulo: já estou para ser oferecido em sacrifício, ou seja, está chegando no fim de sua vida. E quando chega no fim de sua vida, olha o que São Paulo fala: na minha primeira defesa ninguém me assistiu, todos me abandonaram. Oxalá que não lhe sejam levados em conta. Ponto final. Versículo 17: mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim. Eu fui liberto da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal, me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória. São Paulo está dizendo: nada sou eu, tudo é Deus. Na minha fraqueza foi Deus que me assistiu. Na minha miséria foi a mensagem que eu anunciei. Paulo é o maior pregador que já existiu em todos os tempos. E olha o que ele disse: ele fez com que a mensagem, não foi Paulo, foi Deus que fez com que a mensagem chegasse. Então Paulo reconhece: não sou eu, é a graça de Deus em mim. Eu sou fraco, mas Ele é forte. Eu sou pecador, mas Ele é santo. Eu não tenho nada a oferecer, mas Deus em mim pode realizar muitas coisas. Gente, isso é a humildade. Isso é a humildade, é reconhecer a nossa pequenez, reconhecer a nossa fragilidade, é reconhecer que nós não damos conta, não damos. Mas a graça de Deus em nós é capaz de realizar grandes coisas. Diz a Virgem Maria: o poderoso fez em mim maravilhas. Mas é o poderoso que fez. Manifestou a força de seu braço, dispersou os soberbos. A Virgem Maria olhou para a humildade de sua serva. O que Deus encontrou em Nossa Senhora? Humildade. E sendo humilde, cheia de Deus. Maria é o contrário, sabe de quem? De Eva. Eva também, gente, se existiu uma mulher perfeita, foi Eva. E o Adão também. Por quê? Criados à imagem
e semelhança de Deus, diretamente do próprio Deus. No entanto que a Eva e o Adão não tem umbigo, sabia? A Eva e Adão não tem umbigo. Eles não foram gerados, não ficaram na barriga de ninguém. O umbigo é o quê? É o cordão umbilical que liga a mãe. Não tem. Então depois, quando chegar na sua casa, dá uma olhadinha se você não é casado com Adão ou com a Eva. Se não tiver umbigo, é o Adão. Se não tiver umbigo, é a Eva. Eva era a mulher perfeita, só que se encheu de si mesma, cheia de si mesma. A serpente fez lá uma proposta: se comerdes do fruto, sereis como deuses. Brilhoso ainda, né? Se encheu de si mesma, serei como Deus. Aconteceu? Foi expulsa do paraíso. Cheia de si, foi expulsa do paraíso. Maria, quando o anjo apareceu, ela se esvaziou dela mesma. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o paraíso entrou no ventre de Maria. O paraíso que Eva perdeu, Maria conquistou pela humildade. E aí vem Jesus no Evangelho para dizer: pois quem se eleva será humilhado, quem se humilha será elevado. O orgulho, a prepotência, a arrogância precede a queda. Precede a queda. E esse versículo, ele é falado por muita gente, mas que não entende o que está lendo. Que dizem assim: não, porque na Bíblia está escrito que os humilhados serão exaltados. Vai chegar um dia, vocês vão ver. A palavra não está falando isso não, gente. Não está falando que quem é humilhado será exaltado. Não está dito isso. Pois quem se eleva será humilhado. Quem se humilha, não é quando os outros te humilham que você vai ser elevado, é quando você se humilha é que Deus te eleva. Padre, quando os outros humilham a gente, toma um pouco mais de pulso e coloca a pessoa no lugar dela. Não te dou o direito de fazer isso, não te dou o direito de falar assim, você não pode fazer isso, e pronto, acabou, põe outro lugar dele. Sabe por que as pessoas te humilham? Porque você deixa. Você se submete à humilhação. Não fica esperando que Deus vai te exaltar porque os outros te humilham. Ele não tem nada a ver com isso, não. Você deixa. Mas quando você se humilha diante de Deus, Ele te exalta. Quem se humilha será elevado. Evangelho, palavra. Temos que tomar cuidado para a gente não usar a palavra de Deus de forma errada. E esse é o grande ponto: a humilhação, o colocar-se diante de Deus. Por quê? Porque a graça de Deus, ela age na medida em que nós damos espaço. E olha o que diz o Eclesiastes: quem serve a Deus como Ele o quer, será bem acolhido. As suas súplicas subirão até as nuvens. Não é só servir a Deus não, viu gente? Porque eu sirvo nisso, porque eu sirvo nisso, porque eu sirvo naquilo. Não é só servir não, é servir como Ele o quer. Não é servir do jeito que eu quero, quando eu quero, aonde eu quero. Não, não. É servir como Ele o quer. Isso é algo que nós precisamos perguntar: Deus me quer fazendo isso? Deus me quer servindo aqui? Deus me quer nesse ministério? Deus me quer nesse apostolado? Deus me quer nessa missão? É Ele quem quer ou é eu quem quero? É Ele quem me escolheu ou sou eu que estou escolhendo?
E tem gente que agora ama servir, mas aonde a pessoa quer, não é aonde Deus quer. Basta colocar aonde a pessoa não quer, que ela não quer servir mais. Quem serve a Deus como Ele quer, será bem acolhido. Suas súplicas subirão até as nuvens. Ou seja, é sempre Deus, é sempre a graça de Deus. Por isso, queridos filhos, o Senhor hoje nos convida a entrar na presença dEle, a nos colocarmos na presença dEle e a dizer: Senhor, sem Ti eu não sou nada. Deixa as crianças, Joanice, pode deixar, não tem problema não, deixa. Sem Ti eu não sou nada. É a Tua graça, é o Teu amor, é a Tua misericórdia, é a Tua bondade. Senhor, sem Ti eu não posso, sem Ti eu não consigo. Se não é o Senhor cuidar da minha vida, se não é o Senhor me amparar nas minhas fragilidades, o que eu sou capaz? Amados, olhemos um instante para a nossa história e pensemos: quem somos nós sem a graça de Deus? O que sobra? O que sobra da sua vida? Não sobra nada, gente. Não sobra. Somente pelas nossas forças, somente pelas nossas capacidades, o que nós podemos? Acaso, diz a palavra, nós podemos acrescentar um dia à nossa vida? Não temos capacidade. Se não é a graça de Deus, se não é a bondade dEle. Por isso, a melhor maneira de rezarmos é como o cobrador de impostos: chegar diante de Deus e dizer: ó Senhor, tem dia que eu não tenho coragem nem de olhar para o Senhor, de cabeça baixa. Por quê? Porque sou pecador. Mas o Senhor é santo. Senhor, eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. Senhor, eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Quando abrimos esse espaço, o amor de Deus ele vai sendo infundido, Deus vai nos enchendo da sua graça, e aí Ele vai nos elevando, e aí aquele que se humilha vai sendo elevado. Aí você entra se sentindo um nada na presença de Deus, e volta para casa, diz o Evangelho, justificado. Chega na presença de Deus, batendo no peito, dizendo: tem piedade de mim, porque sou pecador. Aí se humilha, aí vem a graça de Deus e levanta. Aí você volta para sua casa batendo no peito: ai, Deus é meu Pai, se não fosse Ele eu não aguentava, se não fosse Ele eu não dava conta. Você entra na presença de Deus se sentindo um nada, e volta para sua casa se sentindo um filho de Deus. Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Eu não podia nada, mas Deus está comigo, Ele está ao meu lado, Ele me dá força, Ele me libertará de todo mal, Ele me tira da boca do leão. Olha o que diz aqui a palavra: eu fui libertado da boca do leão, o Senhor me libertará de todo mal, me salvará para o seu reino. Nós entramos na presença de Deus não sendo nada, saímos da presença de Deus sendo tudo. Essa é a graça que a oração realiza em nós. Quando nós rezamos do jeito certo, quando nos aproximamos de Deus da maneira correta, do nosso nada, Deus faz tudo. Mas quando nós chegamos na presença de Deus com o nosso tudo, Deus diz assim: vamos ver então, vamos ver até onde você vai com o seu tudo, vamos ver o que você consegue. Não é o seu bonzão, não é você a boazona, não é você que consegue tudo sozinho? Vai lá então, vai lá. E aí, como diz o grande filósofo Chaves,
Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso roído e o rabo entre as patas. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Achando que podia tudo, descobriu que longe do pai dele ele não era nada, ele não era ninguém. Queridos filhos, entremos sempre na presença de Deus, que cada missa, que cada oração, que cada vez que nós somos à presença de Deus, você chegue dizendo: Senhor, diante de Ti eu não sou nada. Deus vai olhar para você e dizer assim: era isso que eu esperava. Me dê o seu nada e eu te dou o meu tudo. Me entregue tudo que você é. Mas Senhor, eu não sou nada. Tudo bem. Deus vai dizer: eu sou especialista nisso. Do nada eu criei o mundo. Do nada eu fiz todas as coisas. Do nada eu posso fazer muito. Me dê o seu nada. Essa é a oração que atravessa as nuvens. Esta é a oração que transforma vidas. Diz aqui Jesus, para terminar: eu vos digo, este último, o cobrador de impostos, voltou para casa justificado. Chegou sem nada e voltou para casa com tudo. O outro chegou com tudo e voltou sem nada. Como é que você quer voltar para sua casa hoje, depois dessa missa? Como é que você quer chegar na semana que nós estamos iniciando? Como é que você quer viver o seu trabalho? Como é que você quer viver na sua família? Tudo vai depender de como você se coloca. Se coloque diante de Deus dizendo: Senhor, perto de algumas pessoas eu acho que eu sou bom, viu Deus? Mas hoje eu descobri que diante da sua presença eu não sou. Eu sou pecador. Tem piedade de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Eu te dou o meu nada. E Deus vai te dizer: pode ir então, leve contigo o meu tudo. Quanto mais nós esvaziamos, mais espaço nós damos para Deus nos preencher. Tem espaço na sua vida para Deus te preencher? Tem espaço no seu coração, nos seus pensamentos? Tem espaço na sua vida familiar? Tem espaço na sua vida profissional para Deus colocar o que é dele? Porque quanto mais espaço você der, mais Deus vai colocar do que é dele. Quanto mais nós nos humilhamos, quanto mais nós nos sentimos sem nada, mais Deus acrescenta. Que esta Eucaristia de hoje nos faça como o cobrador de impostos. Chegamos aqui sem nada e vamos voltar para casa com tudo, cheios da palavra, cheios da presença de Deus, que vai nos alimentar daqui a pouco com a Eucaristia.